As empresas que pretendem recorrer a um financiamento, por exemplo, um empréstimo bancário, as empresas que concorrem a subsídios, sabem bem a importância que a autonomia financeira tem. Neste vídeo vamos precisamente falar sobre esse rácio, o indicador da autonomia financeira. Vamos falar em 10 factos sobre a autonomia financeira. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certform Escola de Formação Prática desenvolvemos um amplo conjunto de cursos nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças e da gestão de negócios. Para consultar a nossa oferta formativa no site da Certform, certform.pt, começamos imediatamente no calendário por ver quais os próximos cursos que vão iniciar, as datas de início das próximas ações de formação. E para conhecermos o conteúdo programático de cada curso, em e-learning e live streaming, começamos por ter acesso à oferta formativa, na forma e-learning, cursos que são feitos a partir da plataforma e-learning da Certform. Ela está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em e-learning pode fazer o curso de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo. Na formação live streaming, com sessões síncronas, ou seja, em tempo real, os cursos têm uma data de início. Quer seja live streaming, quer seja e-learning, a formação pode ser feita a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então falar sobre a autonomia financeira. Como é que se calcula a autonomia financeira de uma empresa? Bom, quando um indicador é calculado a partir de valores que constam no balanço da empresa, estamos perante um rácio ou um indicador financeiro. Quando o indicador recorre a elementos constantes apenas da demonstração dos resultados, estamos a falar de um rácio, de um indicador económico. Quando, para calcular um rácio ou um indicador, recorremos a valores que constam do balanço e da demonstração dos resultados, estamos a falar de um rácio económico-financeiro. Para calcular a autonomia financeira de uma empresa, nós recorremos ao seu balanço. O balanço da empresa é constituído, em primeiro lugar, pelo ativo. O ativo está desdobrado no denominado ativo não corrente. O ativo são os bens, é aquilo que a empresa possui, bens, direitos. O ativo não corrente é um ativo de médio e longo prazo, tudo o que vai para além de 12 meses. Já o ativo corrente é constituído pelos elementos que a empresa possui, mas a duração é até 12 meses. É um ativo de curto prazo, até 12 meses. Se somarmos o ativo não corrente com o ativo corrente, nós temos o total do ativo. E o total do ativo é, efetivamente, um dos valores que nós vamos necessitar para calcular a autonomia financeira da empresa. Posteriormente, no balanço, e antes disso, nós temos também aqui de verificar que, à medida que vamos descendo aqui nos itens, nas rúbricas do balanço, nós vamos ter um aumento do grau de liquidez. Sendo que o expoente máximo da liquidez está precisamente no caixa e depósitos bancários. Já é mesmo dinheiro. Consequentemente, tem o nível máximo de liquidez. Depois nós temos o capital próprio, seguidamente. O capital próprio começa pelo capital subscrito, as verbas que os sócios colocaram na empresa, ou os acionistas, os valores, mas depois o capital próprio é constituído por outros instrumentos de capital próprio.
pela constituição e reforço de reservas legais e outras, pelos resultados transitados e pelo resultado líquido do período. Aliás, o resultado líquido do período é aquele que vai fazer ligação, ele vem da demonstração dos resultados da empresa. A demonstração dos resultados termina com o resultado líquido do período e depois faz ligação este resultado líquido do período ao balanço aqui no item resultado líquido do período. Estas várias rúbricas vão formar o total do capital próprio. E o total do capital próprio é o outro elemento que nós vamos necessitar para calcular a autonomia financeira. Precisamos, assim, do total do ativo de uma empresa e do total do capital próprio. Mas o balanço ainda é constituído pelo passivo. O passivo pode ser um passivo de médio e longo prazo, a exigibilidade que decorre depois de 12 meses. Temos o passivo não corrente e depois temos o passivo corrente, em que a exigibilidade decorre já ao longo do decurso dos próximos 12 meses. Estamos sempre a falar, obviamente, à data do balanço. Aquela dívida que a empresa vai ter de enfrentar, mas só depois de 12 meses da data do balanço, é o passivo não corrente. A dívida que a empresa vai ter de enfrentar já nos próximos ou ao longo dos próximos 12 meses é o passivo corrente. Por exemplo, em Estado e outros entes públicos, quando nós temos um determinado valor à data do balanço, nós temos a noção que são valores que vamos ter de pagar muito provavelmente já no próximo mês, se estivermos a falar no dia 31 de dezembro de um determinado período, no passivo corrente, em Estado e outros entes públicos, vamos ter a dívida à Segurança Social, a dívida do IRS, que foi retido na fonte aos trabalhadores dependentes e a outros, e que tem de ser pago já ao longo do próximo mês de janeiro, até ao dia 20 de janeiro. E depois temos outras rúbricas, nomeadamente o IVA a pagar, que decorre do apuramento do IVA de dezembro. Ele vem ser pago depois já no próximo período, no próximo ano. O total do passivo é constituído pelo passivo não corrente e o passivo corrente. A equação fundamental do balanço diz-nos que o total do ativo é igual ao total do capital próprio e do passivo. Esta é a equação fundamental do balanço. Quando nós queremos fazer um investimento, quando nós queremos adquirir, por exemplo, ativos, as empresas, para aplicarem valores em ativos, elas recorrem a dois recursos. Ou recorrem ao capital próprio, ou recorrem ao passivo, ou recorrem aos dois, uma mescla entre capital próprio e passivo. Ou seja, para financiar o ativo, nós necessitamos de recorrer aos capitais próprios da empresa ou ao passivo dívida. E o passivo ele pode ser um passivo remunerado, ou seja, aquele passivo que traz um custo para a empresa, são os juros. Um empréstimo ao banco, obviamente, que traz para a empresa juros, é o custo que o capital alheio vai trazer para a empresa. Já há determinados passivos, que são passivos não remunerados, ou seja, não é oneroso, e, portanto, é dívida que não traz custo para a empresa. Um exemplo são os fornecedores, quando a empresa paga a 60 dias, por exemplo, a 30, 60, a 90 dias, se conseguirmos negociar um pagamento a fornecedores a 90 dias, significa que vamos ter ali um período em que vamos usufruir, por exemplo, das mercadorias que nos são colocadas pelo fornecedor e vamos ter ali 90 dias para pagar e estamos, no fundo, a ser financiados durante aquele período pelos fornecedores. É uma dívida que não onera, portanto, não tem juros. E, consequentemente, é aquela dívida que a empresa muitas vezes se suporta para financiar a sua atividade.
Um aumento do ativo é acompanhado por um aumento do capital próprio e ou um aumento do passivo. Então, a autonomia financeira, ela é calculada dividindo o capital próprio pelo total do ativo. Capital próprio a dividir pelo ativo. Esta é a primeira, é o primeiro facto que eu quero transmitir relativamente à autonomia financeira. Em primeiro lugar, já sabemos que a autonomia financeira é um indicador fundamental, nomeadamente para empresas que necessitem de recorrer a capitais alheios através do financiamento bancário ou aquelas que se candidatem à atribuição de subsídios. A autonomia financeira é sempre um indicador que entra no processo de avaliação. A autonomia financeira, ela corresponde ao rácio, à divisão entre o capital próprio e o ativo, dividir o capital próprio pelo ativo, e reflete a proporção dos ativos de uma empresa ou de um setor que são financiados por capitais próprios. Por exemplo, através de capital social, reservas, resultados transitados ou do próprio resultado líquido, porque estas são os itens, as rúbricas que fazem parte do capital próprio. Se eu dividir o capital próprio pelo ativo, tem então a autonomia financeira da empresa. Se der, por exemplo, vamos imaginar 40%, dividi o capital próprio pelo ativo e obtive 40% de resultado. Isso significa que o ativo da empresa está a ser 40% financiado por capitais próprios, logicamente que 60%, o complementar, 60% através de capitais alheios, porque o ativo ele é financiado por capital próprio e ou por capitais alheios ou dívida. Ora, e lá está o terceiro facto. O complementar da autonomia financeira mede o nível de endividamento da empresa, isto é, a proporção dos ativos que são financiados por capitais alheios. Quanto maior a autonomia financeira, maior a capacidade da empresa para fazer face aos seus compromissos de médio e longo prazo, portanto, trata-se também de um indicador de risco de longo prazo, maior o grau de independência financeira em relação aos seus credores. Quanto maior a autonomia financeira, menor o grau de endividamento, uma vez que o endividamento é o complementar da autonomia financeira. A autonomia financeira mais endividamento daria 100%. Se a autonomia financeira é 40%, o endividamento é 60%. Recorrendo aqui a uma folha de cálculo, vamos calcular a autonomia financeira de uma empresa. E vamos fazê-lo ao longo de um conjunto de anos. Temos aqui 6 anos apresentados e temos, ao longo de cada um destes 6 anos, o total do ativo da empresa, o ativo corrente mais o ativo não corrente, o total do ativo, e temos também o total do capital próprio da empresa ao longo destes períodos. Para calcularmos a autonomia financeira da empresa, fazemos a divisão do capital próprio pelo total do ativo. E temos 38,46% no período N. Isto significa que a empresa está a ser financiada através de capitais próprios em 38,46%. Se arrastarmos aqui o cursor para os próximos períodos, temos as respectivas percentagens. Logicamente que o complementar da autonomia financeira, ou seja, se nós fizermos 100 menos o valor da autonomia financeira, vamos ter, e fazendo aqui, vamos só corrigir que eu esqueci-me de colocar 100%, 100% menos o valor da autonomia financeira, temos então o complementar
da autonomia financeira, e se temos 38,46, o complementar, o endividamento, dará 61,54. E depois os valores calculados para os próximos anos. No ano N mais 1, o ativo está a ser financiado 40,67% com recurso a capital próprio e 59,33% com recurso a capital alheio. No ano N mais 2, metade, metade. No ano N mais 3, 48,16% com recurso a capital próprio, 51,84% com recurso a capital alheio. Portanto, temos o complementar da autonomia financeira e temos a própria autonomia financeira. A questão que se coloca agora é: será que esta autonomia financeira está de acordo com padrões aceitáveis para a empresa? Será que uma empresa com uma autonomia financeira de 38,46, 40,67 e valores ali a evoluírem, com ligeiros decréscimos, será que a empresa terá, com estas percentagens, possibilidade de ter a aprovação de um subsídio ou de um financiamento? Bom, para isso nós baseamo-nos naquilo que é considerada a autonomia financeira mínima que as empresas devem ter. Na literatura financeira não encontramos unanimidade quanto ao grau mínimo de autonomia financeira. Alguns autores referem um mínimo de 33, uma relação 1 para 3. Bom, dentro deste domínio, esta empresa, ela apresenta autonomia financeira sempre muito acima de 33,33. Vai evoluindo de N mais 1 para N mais 2, depois tem um ligeiro acréscimo de N mais 3, volta a subir bastante em N mais 4, desce ligeiramente em N mais 5, mas sempre valores muito superiores a 33,33. E ainda podemos dizer que, de acordo com Rodrigues, 2021, página 828, segundo os analistas, o grau de autonomia financeira inferior a 20% poderá corresponder a uma exposição excessiva a capitais alheios. Quanto mais alto for o grau de autonomia financeira, melhor será a situação da empresa em termos táticos. Então, se formos a falar de 20%, que é aquilo que muitos analistas atualmente estabelecem como havendo uma autonomia financeira abaixo desta percentagem, a empresa está muito exposta à dívida ou aos capitais alheios. Esta empresa então está amplamente superior em todos os anos a 20%. Temos mesmo o ano N mais 4, em que o financiamento pela via de capital próprio é muito superior ao financiamento pela via de capital alheio. Portanto, uma empresa que apresenta sempre valores acima daquilo que é indicado na literatura financeira. A autonomia financeira é um indicador de capitalização das empresas. Um aumento da autonomia financeira sugere um reforço da capitalização das empresas. Capitalizar uma empresa pode ser benéfico para a sua atividade e para a sua saúde financeira, mas também acarreta custos. Por esse motivo, é necessário avaliar as vantagens e os custos de aumentar os capitais próprios ou alheios da empresa. Esta decisão ela tem impacto nos rácios de estrutura financeira, dos quais a autonomia financeira faz parte. A questão número 8 que eu quero referir é que quando uma empresa contrai um empréstimo bancário, o seu nível de endividamento aumenta. A dívida aumenta. Mas quando a empresa recebe, por exemplo, prestações suplementares de capital por parte dos seus acionistas ou acumula resultados líquidos positivos, a empresa está a reforçar o peso que os seus capitais próprios têm no seu ativo, porque estes itens são itens do capital próprio. Ou seja,
Temos ali os resultados líquidos da empresa, as prestações suplementares fazem parte dos instrumentos do capital próprio e isto só reforça o total do capital próprio. Pelo que trata-se de uma forma de capitalização que, mantendo o valor do ativo, se traduz num aumento da sua autonomia financeira. Mantendo-se o ativo, aumentando os capitais próprios, aumenta a autonomia financeira da empresa. A escolha da forma de financiamento entre capitais próprios e alheios não é indiferente e tem impacto na estrutura financeira. A estrutura financeira da empresa, por sua vez, pode determinar a capacidade da empresa solver as suas obrigações e, por conseguinte, tem impacto na forma como os fornecedores, os clientes, os acionistas vão avaliar a empresa. E, por fim, o 10º facto que eu quero referir sobre a autonomia financeira é que maiores níveis de autonomia financeira sugerem maior solidez financeira e menor dependência de recursos alheios. A dependência de recursos alheios é, como já referi, o complementar da autonomia financeira. Se a autonomia financeira é 59,70, 40,30 é o complementar. O somatório entre os dois vai ser sempre de 100%. A autonomia financeira mais o endividamento é de 100%. Mas uma elevada autonomia financeira pode limitar a rendibilidade da empresa. Assim, este indicador deve ser analisado em conjunto com outros que permitam caracterizar a empresa ou o setor. Analisar apenas a autonomia financeira não é suficiente, é um indicador. Temos vários outros indicadores que terão de ser analisados para fazermos efetivamente a avaliação da saúde financeira da empresa. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo, até uma próxima oportunidade, até breve.